Hoje vamos falar sobre cobras, porque elas estão em toda parte neste mundo, o que pode ser bom para o ecossistema, mas também ruim para as pessoas que não têm apenas medo de cobras, mas também não querem ser atacadas por elas. Dependendo da espécie, elas podem ser incrivelmente agressivas, especialmente quando acham que estão prestes a conseguir uma refeição. E o problema é que, às vezes, elas mordem mais do que podem mastigar, tanto literal quanto figurativamente. Porque, enquanto muitos animais têm medo de cobras, alguns não têm medo de lutar de volta quando o momento chega. Então, aqui estão agora 20 vezes em que as cobras mexeram com o oponente errado. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Raposa versus cobra. Finalmente vamos falar sobre as raposas, que de fato caçam cobras para a refeição, como este vídeo de compilação mostra. No entanto, ao contrário do opossum ou do ouriço, a raposa não é imune à mordida de uma cobra e ao seu veneno, então sua sobrevivência e a capacidade de aproveitar a refeição realmente dependem de conseguir o golpe fatal rapidamente e não ser picada pelo veneno. Há momentos em que a raposa pode sobreviver a uma mordida venenosa, mas não é uma garantia. Então, como em todas as coisas, conseguir o primeiro golpe antes do oponente pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Número 2. Opossum versus cobra. Outra criatura que você talvez não imagine ser uma ameaça para cobras é o opossum. Quero dizer, afinal, eles são a inspiração para a expressão fingir de morto, pois fazem isso às vezes para enganar um predador, fazendo-o pensar que estão mortos. E isso inclui uma cobra. No entanto, como este vídeo mostra, quando o opossum encontra acidentalmente uma família de cobras cabeça de cobre, uma cobra incrivelmente perigosa e venenosa, ele não recua nem um pouco. E por que ele faria isso? Bem, porque, assim como outros animais dessa lista, o opossum é na verdade imune ao veneno de cobra. E para tornar as coisas ainda mais impressionantes, ele realmente come cobras, incluindo as cabeças de cobre, regularmente. Então, esqueça a ideia de fingir de morto. Ele simplesmente vai transformar a cobra em uma refeição se quiser. E felizmente para essa cobra, ela não queria fazer isso hoje. Número 3. Garça contra cobra. A garça é mais uma ave que uma cobra deve temer e evitar. O motivo de essa ave estar tão alta na lista de temores não é muito diferente de outras aves, sendo seu bico. Quando uma garça vai atrás de sua comida, ela não usa apenas o bico para pegá-la, mas também o usa para perfurá-la, tentando literalmente transpassar a presa. Ele caça sua presa com a boca. Geralmente você vê isso com peixes, mas aparentemente ele está mais do que feliz em fazer isso contra uma cobra, como este vídeo vai mostrar. A cobra pode se contorcer o quanto quiser, mas seu fim acaba se tornando inevitável no final. Número 4. Estorvo menor contra cobra. Agora, continuo com as histórias de aves, desta vez com o estorvo menor, que é uma espécie de cegonha. Quando você olha para essa ave, facilmente vê um dos grandes motivos pelos quais ela é um grande incômodo para uma cobra: seu bico grande. Embora as aves sejam frequentemente conhecidas por seus bicos, o estorvo menor tem um bem grande, e como você pode ver, quando o conflito surge entre os dois lados, a cegonha consegue pegar a cobra com facilidade e mantê-la a uma boa distância para que uma mordida dela não seja tão fácil. Essa ave é encontrada no sul e sudeste da Ásia e é conhecida por sua aparência um tanto pré-histórica, com a cabeça e o pescoço sem penas e corpanzil volumoso. Mas, apesar de seu tamanho e postura desajeitada, essa ave é fascinante e ecologicamente significativa. Elas costumam medir cerca de 1,20 metros de altura, com envergadura de até 2,10 metros e pesam entre 3,5 e 6 quilos. Embora não costumem ir atrás de cobras, elas preferem peixes, anfíbios, répteis, pequenos mamíferos, insetos e carniça. Sim, isso mesmo, são aves necrófagas e esse comportamento desempenha um papel importante na limpeza do ecossistema. No final deste vídeo, a ave tem uma refeição e a cobra está indefesa, sem poder se defender. E, embora possa ser triste, é também a natureza, no fim. Número 5.
Guindaste contra cobra. Você pode ter percebido até agora que mostrei muitas aves indo atrás de cobras no vídeo de hoje. E se pensar bem, isso realmente faz sentido, porque elas geralmente são muito maiores do que as cobras e são bastante capazes de fazer ataques rápidos, evitando mordidas ou veneno. E como você verá neste vídeo de um guindaste na natureza, ele não tem problemas para ir atrás de uma cobra e sair com a comida na boca. E para aqueles de vocês que são fãs de artes marciais, o estilo de guindaste e cobra teria sido desenvolvido por um homem que sonhou com uma cobra e um guindaste lutando entre si. Ele viu os movimentos graciosos deles tentando atacar e bloquear os golpes um do outro e então desenvolveu o conjunto de movimentos baseado nisso. Número 6. Corre-corre contra a cobra. Se você já quis ver um corre-corre em ação, não precisa procurar muito além deste vídeo, onde ele vai atrás de uma cobra. Pode não parecer a ave mais impressionante ou até agressiva do mundo, mas como você verá, ela é uma criatura bastante rápida e pode dar um golpe fatal com bastante rapidez. Mesmo com os ataques rápidos da cobra, o corre-corre consegue usar sua própria velocidade para enfrentar essa ameaça e então desferir um único golpe mortal para encerrar a luta. Foi necessário apenas um golpe da ave para pôr fim à disputa, e então ela foi para os arbustos devorar sua presa. Número 7. Perus selvagens versus cobra. Pode ser uma surpresa para você, mas perus realmente caçam cobras. Um caçador viu isso na natureza. Não só um peru vai atrás de uma cobra, mas eles realmente tentam caçá-la às vezes, mesmo que a cobra entre na água. Agora, isso pode não ser o que você esperava. Afinal, os perus têm corpos bem volumosos, que seriam fáceis de morder se a cobra conseguisse atacá-los. E eles também não voam. Então, suas habilidades de evasão devem ser limitadas, certo? Bem, talvez, mas os perus parecem não se importar com isso, enquanto bicam e picam as cobras até conseguirem o que querem. Às vezes, são os perus que precisam de banquete no fim. Número 8. Ouriço versus cobra. Agora você pode estar pensando, com base no tópico interessante que discutimos mais cedo, que as cobras evitam lidar com os ouriços da mesma maneira que evitam lidar com os porcos-espinhos, devido aos espinhos que cobrem grande parte de seus corpos. E embora isso seja verdade, as cobras sabem que essas criaturas espinhentas são realmente difíceis de lidar. No entanto, existe um pequeno detalhe nisso tudo. O que você talvez não saiba sobre os ouriços é que eles são imunes a muitos tipos diferentes de veneno. Então, mesmo se o ouriço estivesse enfrentando algo como uma cobra real ou uma taipan do interior, o veneno não os afetaria graças a uma proteína natural que ocorre em seus corpos. Eles podem até evitar o envenenamento por arsênico, se você pode acreditar nisso. Portanto, sim, no final, as cobras tendem a simplesmente evitar o ouriço. Número 9. Doninha versus cobra. As doninhas são uma espécie interessante de se falar, pois não são exatamente conhecidas por serem boas em enfrentar cobras. Elas simplesmente não enfrentam as cobras de maneira geral. E tudo bem, pois nem todo animal precisa ser um matador instantâneo. Por causa de como adotamos seus nomes na cultura pop, você pode achar que essas criaturas preferem fugir da cobra. Mas, como mostra este vídeo, elas não têm medo de lutar quando a situação exige. Como você pode ver, temos uma cobra e uma doninha que ficam muito animadas enquanto sobem e descem naquela árvore. Embora ninguém ganhe exatamente a luta, isso mostra que uma doninha não está desprovida de algum tipo de habilidade no final. Número 10. Pássaro secretário contra uma cobra. O pássaro secretário pode não ser um pássaro que você conheça muito bem, mas é, sem dúvida, um dos pássaros que as cobras devem temer mais. Eles são basicamente feitos para ser matadores de cobras e mostram isso o tempo todo. O nome dele em latim literalmente se traduz para caçador de serpentes, o que é bem impactante, e você pode ver que esse pássaro é realmente imbatível e nem se importa com a serpente. O Secretary Bird entra em confronto com a cobra com bastante frequência, pois passa a maior parte do tempo no chão, ao invés de voar pelos céus. Sua aparência e comportamentos únicos o tornaram um favorito entre os entusiastas de aves e um símbolo da rica biodiversidade da África. Embora sua dieta inclua principalmente insetos, roedores e répteis, além de pequenos mamíferos, eles são particularmente famosos
pela habilidade de matar uma cobra com um golpe rápido e esmagador. O Secretary Bird é visto como um símbolo de proteção e poder em muitas culturas africanas e também está presente no brasão de armas do Sudão e da África do Sul, significando sua vigilância e força. Seu tamanho e habilidade fazem dele o predador perfeito de cobras, e por isso, as cobras, em geral, deveriam ser gratas por ele não se espalhar pelo mundo todo. Número 11. Centopeia gigante contra uma cobra. Vou te dar um aviso sobre esse próximo vídeo, porque é, honestamente, um pouco perturbador. Uma cobra achou que havia encontrado uma refeição interessante ao descobrir uma centopeia gigante, mas tudo o que fez foi servir de prato para a centopeia gigante tomar o controle. Sim, a centopeia gigante é uma criatura impressionante e não tem medo de atacar uma cobra em certos momentos para expandir seu cardápio. Sim, é nojento, mas eu avisei no começo. Não se esqueça de que as centopeias gigantes são venenosas, o que significa que podem enfrentar o veneno de uma cobra com a mesma intensidade. Nesse caso, no entanto, torna-se mordida por mordida. Isso sozinho já seria assustador para enfrentar, mas há uma história ainda mais triste para contar. Outra história relatou que uma centopeia gigante foi e comeu uma cobra enquanto a serpente estava deitada, botando ovos. Isso é simplesmente cruel, atacar uma cobra quando ela está absolutamente em seu momento mais vulnerável. O horror disso tudo te lembra que o reino animal, às vezes, não é exatamente o melhor lugar. Número 12. Cães contra cobras. O próximo vídeo é na verdade uma compilação de vários ataques que cobras e cães fizeram umas às outras, mas a questão é: os cães realmente são a melhor defesa contra uma cobra? Bem, na maioria das vezes, sim, por uma razão bem simples, que é o fato de que os cães têm sentidos incríveis, especialmente o olfato, o que os permite detectar quando cobras perigosas estão se aproximando. Devido à sua falta de familiaridade, há vídeos de cães indo ao resgate de seus donos, que não percebem o perigo que está perto deles. Outra coisa que os cães têm para ajudá-los contra as cobras é uma incrível força de mordida, que pode ser vista em várias partes desse vídeo. Eles são capazes de literalmente prender a boca na cobra e depois sacudi-la, de modo que não precisam se preocupar em ser mordidos de volta. No entanto, o problema com tudo isso é que, se eles estiverem lidando com uma cobra venenosa, eles precisarão se preocupar com o envenenamento, já que a maioria dos cães não tem imunidade a isso, e você não deve arriscar a vida deles ajudando dessa forma. Mesmo assim, os cães se colocam contra as cobras frequentemente porque as veem como uma ameaça digna e sabem que precisam ser eliminadas. Algumas raças de cães foram até treinadas para caçar cobras e derrotá-las. Número 14. Falcão contra cobra. Embora as cobras adoram se sentir como se fossem as melhores ao redor e no topo da cadeia alimentar, a verdade honesta é que elas não são. Elas são predadores em muitos ecossistemas, mas isso não significa necessariamente que não possam ser caçadas ou retiradas desse planeta. E muitas pessoas vão te contar que para essa cobra, ela aprendeu essa lição da vida da maneira mais difícil, quando logo se viu nas garras de um falcão de cauda vermelha. Os falcões não têm problema em ir atrás de cobras, já que eles literalmente descem sobre elas de cima e usam suas garras para pegá-las de maneira que garante que as presas e o veneno da cobra nunca fiquem muito perto. E logo o falcão tem a cobra bem controlada, mesmo quando a cobra tenta revidar, o falcão consegue colocá-la em seu lugar com facilidade. O tamanho realmente importa quando se trata de predadores e presas, especialmente quando se trata de caçadores habilidosos como os falcões. E no final, não era o dia da cobra. Número 15. Coelho contra cobra. Agora, você pode estar gritando na tela agora, porque como exatamente um coelho deve se defender e acabar derrotando uma cobra? Quero dizer, cobras comem coelhos o tempo todo e facilmente os atacam e derrubam, desde que eles não consigam escapar. Morder a cobra nesse ponto, você já deve saber que nem tudo é tão simples como preto e branco. Quando o vídeo começa, estamos no pior cenário possível para esses coelhos. A cobra já está no ninho dos coelhos e começa a apertar a vida de um dos filhotes. Você pode ouvir seus gritos por socorro, implorando para a mãe vir protegê-los. E os humanos estão assistindo isso sem oferecer qualquer tipo de ajuda aos coelhos. A mãe coelha logo pula no cenário e luta com a cobra para tirá-la dos filhos.
Você já viu um coelho ficar tão agressivo antes? Bem, eu já vi. E eles podem ser mais ferozes que Muhammad Ali em seu auge ou qualquer melro de caça, por assim dizer. Está indo por todo o quintal com a cobra para garantir que ela não volte para os filhotes. Na verdade, vemos essa cobra várias vezes correndo para longe, e o coelho continua indo atrás dela. E é por isso que, independentemente da espécie, você nunca mexe com os filhos de uma mãe. Número 16. Bongo versus cobra. Existem algumas rivalidades na natureza que podem parecer exageradas, mas são muito reais. A fricção tensa que acontece entre o mangusto e as cobras é tão real que até foi incorporada ao mundo de Pokémon. E se você está se perguntando como isso acontece na vida real, bem, como o canal Smithsonian conseguiu capturar, esse é um encontro entre um mangusto e uma cobra. A ironia aqui é que não começa com uma batalha de mangusto versus cobra, mas sim com um esquilo próximo lutando contra a serpente. No início, as coisas estão indo bem para o esquilo terrestre, mas depois ele fica um pouco paranoico e começa a recuar, o que é ruim, porque a cobra pode facilmente aproveitar a situação, já que meia chance é quando o mangusto aparece e tudo muda. O mangusto é completamente destemido frente à cobra e não se importa realmente que a cobra tenha veneno ou que possa ter vantagem no ataque. Ele vai fazer o que for possível para derrotar a cobra e proteger os esquilos, pois eles formaram uma parceria única nesta área. A ironia aqui é que a cobra tecnicamente vence a luta, pois dá um golpe no mangusto. No entanto, esse mangusto é imune ao veneno da cobra, o que significa que ela não tem outra opção a não ser aceitar a pequena vitória e se afastar antes que o mangusto volte atrás dele. O mangusto acaba sobrevivendo, mas sabe que não deve perseguir a cobra com medo de que sua resistência não aguente depois de várias mordidas. Às vezes, um empate acontece na natureza. Número 17. Esquilo versus cobra. Antes de falar sobre esse vídeo, quero chamar a atenção das pessoas que estavam filmando. Afinal, eles estavam apenas assistindo essa batalha da natureza acontecer e você sabe, por que não fazem algo? Podemos até ver um deles aparecendo na frente da câmera em um ponto, o que é meio irritante. Quero dizer, por que não ajudar o animal contra a cobra? Você só espera que a cobra não o mate? Ou, sério, façam a coisa certa, pessoal. Nem tudo tem que ser para entretenimento. Aqui temos outro vídeo mostrando uma criatura improvável enfrentando a cobra. E dessa vez é um esquilo. Quando o vídeo começa, é basicamente um impasse sutil entre os dois. A cobra não está fazendo muito, e o esquilo está literalmente sentado ao lado dela, sem se importar com o mundo, com um comportamento bem típico de esquilo. Cobra? Não. Esquilo. Vamos, time esquilo. Eventualmente a cobra se move e chega um pouco mais perto do resto do esquilo, e é quando o esquilo enlouquece. Você pode estar pensando que a cobra teria uma vantagem de velocidade sobre o esquilo devido à sua habilidade de ataque, mas já assustou um esquilo e viu como ele corre rápido? Eles realmente têm um tempo de reação bem rápido. E como esperado, o esquilo se aproxima da cobra e começa a usar táticas de ataque e fuga, deixando claro que a cobra não vai sair vitoriosa. E, não importa como você olhe para isso, o esquilo não vai lutar e a cobra não vai conseguir sua refeição. Número 18. Texugo-melheiro. Agora vou falar sobre o infame texugo-melheiro, uma criatura que se tornou muito conhecida devido a um vídeo viral de antigamente. No entanto, o quanto você realmente sabe sobre essas criaturas? Fiel à sua natureza viral, elas são, de fato, seres que podem levar uma surra e ainda assim seguir em frente, muitas vezes atacando criaturas que são várias vezes maiores do que elas. E elas não têm medo de usar seu peso para provar que não tem medo de ninguém ou de nada. Neste caso, o Honey Badger encontrou seu igual em uma cobra Python. Embora o Honey Badger tenha uma pele incrivelmente resistente, ela não é imune a coisas como estrangulamento, algo em que a Python é especialista. A cobra envolveu seu corpo ao redor do Honey Badger e começou a apertá-lo até tirar sua vida. Isso deveria ser o fim, certo? Exceto que esse Honey Badger teve aliados improváveis entrando na briga, um par de chacais. Os chacais entraram em cena, e enquanto a cobra estava distraída com o Honey Badger, atacaram a cobra, o que deu ao Honey Badger a chance de escapar. Mas como o Honey Badger recompensou os chacais? Ajudando-os a matar a cobra para mostrar sua vitória esmagadora.
Então, como na maioria dos animais, os chacais e o honey badger brigaram sobre quem ficaria com toda a caça cobra. E você pode pensar que o honey badger ficaria grato aos seus aliados e deixaria eles pegarem um bom pedaço da refeição como forma de agradecimento por salvá-lo, mas no final, ele não estava disposto a fazer isso. Número 19. Cão da pradaria contra a cobra. Agora vou falar sobre outra criatura que definitivamente não diz: eu posso enfrentar uma cobra, o cão da pradaria. Claro, eles podem ser incomodativos às vezes, especialmente quando estão em grande número, mas não são as ameaças mais intimidantes, especialmente para cobras que são conhecidas por atacar rapidamente e facilmente consumir presas do tamanho de um cão da pradaria. No entanto, esse é o problema que muitos têm. Subestimam criaturas como os cães da pradaria devido ao seu tamanho e aparência, quando na verdade são criaturas extremamente inteligentes, muito corajosas e sabem como cuidar umas das outras. Em um vídeo do Discovery Channel, durante uma das séries documentais, uma cobra entrou em uma área cheia de cães da pradaria. Devido à sensibilidade de seus sentidos, os cães da pradaria não só conseguem perceber que a ameaça está chegando, como também usam um conjunto único de sons, como um latido, para avisar outros ao redor de que o perigo está a caminho. Quando a cobra se aproxima de um dos filhotes de cão da pradaria, a mãe sai para defendê-lo. Como você pode ver, essa cobra não é apenas uma cobra, é uma cascavel, o que significa que ela é venenosa e sua mordida pode matar uma pessoa, quanto mais um único cão da pradaria. A mãe não se importa muito com isso, pois sabe que tem uma missão a cumprir, mas seu objetivo não é fazer a cobra lutar com ela, é fazer com que a persiga. Ela quer atraí-la para longe para que os túneis com seus filhotes e outros cães possam ficar seguros. E de fato, ela consegue fazer isso. Ela consegue tirar a cobra da área e depois envia todos os sinais claros para avisar o resto do grupo de que está tudo bem. No final, eles são cães bastante inteligentes. Número 20. Galinha contra cobra. Vou começar essa história combativa com uma história sobre uma galinha contra uma cobra, uma criatura que você definitivamente esperaria que uma cobra destruísse. No entanto, esse vídeo vai ter um desfecho muito diferente do que você imagina. Aqui temos uma situação em que uma cobra real encontra uma galinha mãe e seus filhotes literalmente presos em um beco. Há algum debate sobre o quão natural foi esse encontro, especialmente considerando que está sendo filmado por alguém que claramente está tranquilo apenas assistindo tudo acontecer, mas vou focar nos animais, neste caso, na cobra. A cobra em questão é uma cobra real, uma das cobras mais venenosas que existem. Uma mordida dessa serpente e a galinha e seus filhotes estão mortos. No entanto, quase contraintuitivamente, a galinha-mãe é capaz de não apenas lidar com a cobra real, mas forçá-la a um lugar onde não pode causar nenhum dano aos filhotes. Agora, todos sabemos os vários limites que as mães irão alcançar por seus filhos, mas isso coloca uma boa visualização disso. Observe como a galinha não está apenas bicando a cobra, mas também usando suas asas e sons para se fazer parecer uma ameaça maior no geral. Essa técnica é na verdade bastante comum no reino animal, já que parecer maior do que seu inimigo atacante pode às vezes intimidá-lo a ponto de fazê-lo recuar. E mesmo quando a cobra tenta atacar novamente os filhotes, a galinha é implacável em sua defesa e, em determinado momento, até coloca a cobra no canto para que seus filhotes possam fugir. Honestamente, não é até o final do vídeo que vemos a cobra real realmente agir como a cobra que você esperaria e se levantar para um ataque. O que mostra como a galinha-mãe foi dominante, a ponto de a cobra não conseguir se posicionar para atacar por mais de um minuto. Quando finalmente atacou, a galinha simplesmente evitou com facilidade. Isso tudo mostra que, embora algumas criaturas, como uma cobra, pareçam as mais assustadoras por aí, nas circunstâncias certas, uma galinha-mãe pode lidar com qualquer coisa e não ter medo. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!